Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje estamos com uma chuva bem forte aqui, mas vamos lá, né? Graças a Deus, a chuva também traz uma série de bens para o mundo, né? Não podemos esquecer disso, né? Então, hoje nós vamos continuar falando das necessidades, da teoria das necessidades adquiridas no nosso trabalho, na nossa vida, nas nossas necessidades. Ok? Só lembrando para vocês, eu sou o professor Eduardo Verge, algumas formações mais rápidas, formado em ciências contábeis, administração de empresas e mestre em ciências econômicas. Tá? Algumas formações só para vocês terem umas posições e todo dia aprendendo mais um pouco. Tá ok? Então nós vamos colocar para vocês essa continuidade, né? A gente já vem com algumas aulas nessa área, né? Das necessidades que nós vamos adquirindo ao longo de um processo. E isso tem que ser muito bem explicado, né? E a gente vai buscar essas e resolver as situações dessas necessidades, né? No passado eram chamados de processos, né? Num outro passado era chamado de gestão e hoje de necessidades. Mas vamos lá, sendo bem claro para vocês, as mudanças que ocorrem, né? Então vamos lá, o aprendizado constante, começando, continuando, né? Nós temos que ter um aprendizado constante dentro das nossas necessidades. As nossas necessidades são um aprendizado constante. Empreender ou fazer novos negócios não é uma atividade inerte. Enquanto muitos colaboradores possuem uma carreira estável, realizando mais ou menos das mesmas atividades todos os dias. São colaboradores, né? Eu fico louco com isso, mas é o que está no livro, a gente vai repetindo. Mas não são colaboradores, são trabalhadores da empresa, né? Até um certo tempo passado era CLT, agora a maioria tem que ser MEI. Já expliquei isso para vocês, sou profundamente contrário a essa posição de MEI, exatamente pela instabilidade do país. Né? A hora que se compara Brasil e Estados Unidos, estão brincando, né? Ah, mas os Estados Unidos não tem 13º, não tem férias, não tem fundo de garantia. Claro que não. Lá você arruma emprego em 15 dias, 21 dias, dentro da área que você trabalhava, né? No Brasil, se você tiver um grande estudo, você leva 1 ano e meio até 2 anos, né? Quem não tem estudo vai mudar de área, vai fazer outras atividades e alguns saem do mercado de trabalho, né? Como eu costumo falar, vão viver de expediente. O que aparece para hoje ele faz. E entramos naquela velha história, né? Vender o almoço para comer a janta. Quando existe o almoço? Então nós precisamos pensar muito nisso, todos nós. Temos que parar com a hipocrisia e colocar para os nossos alunos, para os nossos amigos, que são nossos alunos, a realidade, a verdade. Nós, professores, não podemos vender mentira, ok? O empreendedorismo ou criar novos negócios impõe uma série de desafios diferentes ao longo do tempo. E quem se compromete com essa atividade? Sim. Como você tem novos desafios sendo empregado? Como você tem novos desafios tendo a sua empresa, fazendo empreendedorismo, como já falei, não gosto de falar essa palavra, gosto de falar novos negócios, né? Dar um astral melhor, né? Ser um empreendedor é uma coisa mais pesada, né? Isso tem um efeito extremamente positivo
nos empreendedores. São pessoas que adquirem a capacidade de aprendizado constante, grande resiliência, abertura de novos saberes, a disposição para absorverem experiências das mais diversas fontes. Empreender também é um exercício intelectual. Tudo é um exercício intelectual. Tudo que nós vamos fazer, nós necessitamos de inteligência. Nunca se esqueçam disso. Nós precisamos de inteligência. O ser humano é inteligente. Eu fico louco quando eu pego um aluno e esse aluno fala, professor, eu não tenho grande inteligência. Não, você talvez não tenha força de vontade. Ou talvez você não teve uma ajuda familiar por trás de você. Todos nós temos inteligência. Todos nós. Não se esqueçam disso. Ninguém se sinta diminuído por achar que tem menos inteligência. Todos nós temos. O que vai definir essa inteligência, futuros que nós podemos modificar, claro, é o que nós trazemos de berço, de trás, berço de família. Claro, quem vai estudar no colégio público terá mais dificuldades de quem estuda no liceu, de quem estuda aqui no Tatuapé, no Mendel. Claro, isso para a gente não ir mais longe, né? Claro que vai ter mais dificuldade. Mas você tem que começar a efetuar mudança na sua família. Você jovem, você tem que fazer essa mudança. Tá? É o que eu falo para meus alunos. Hoje eu dou aula no terceiro colegial, segundo, terceiro colegial também, na escola pública. E é uma experiência maravilhosa. Vocês não têm ideia que um dia vocês possam passar por isso. Uma experiência maravilhosa. São gerações e gerações, infelizmente, perdidas. E eu não vou entrar em detalhes daquilo que eu penso, mas são erros nossos mesmos. De achar que, não meu, mas de outras pessoas, em achar que o aluno mais humilde, ele não terá condições de ter um grande futuro. Nós temos que demonstrar para ele que ele pode entrar lá e lutar. Claro, se eu for um bom professor para ele. Se eu buscar as necessidades desse aluno. Claro que ele vai ter uma qualidade de ganho. Canso de falar isso. Eu sou filho de uma empregada doméstica. Nunca ninguém mandou eu estudar. Mas eu sabia que só uma forma de modificar tudo isso era estudando e trabalhando. Ok? Um propósito. Tudo na vida é um propósito. Todos nós temos que ter um propósito. Em um primeiro momento, o seu objetivo como negócio pode até ser somente ganhar dinheiro. Porém, se não há um propósito maior por trás disso, é provável que a empresa não dê certo. Nós temos sempre que pensar. Esse é o grande problema do Brasil. O empregado acha que o empregador usurpa ele. E o empregador acha que o empregado usurpa também. Então fica difícil. Claro que haverá descontentamentos. Então, o empresário, e eu já fui empresário mais de 30 anos na minha vida, quando você pensa que você paga melhor o teu professor, quando você paga melhor o teu funcionário, ele vai comprar mais arroz, vai comprar mais feijão, ele vai comprar um sapato melhor, ele vai cuidar dos filhos melhores. E esse dinheiro vai rodar. E esse dinheiro volta para você em crescimento da empresa. Infelizmente, hoje, com essa mudança de direita, de discussões profundas disso, a pessoa tem uma empresa aí
2 funcionáriozinhos, ele se acha o melhor do mundo. Não! Porque se ele for no mercado de trabalho, ele não tem emprego. Ele vai abrir uma empresinha porque ele é incompetente para trabalhar dentro de uma empresa. Ninguém vai contratá-lo. Não se esqueçam disso. Muito cuidado com isso. Inclusive, as chamadas organizações exponenciais têm sempre um propósito transformador massivo, ou seja, em vez de simples vender, você precisa pensar em resolver um problema ou desejo do seu cliente. Sim! Além de ter valores estabelecidos para o empreendimento. Sim, você precisa satisfazer o seu cliente. Né? Eu já falei em outras postagens o que o marketing pensava disso e a mudança que houve de marketing. Hoje o teu cliente que vai determinar a qualidade desse produto, o que ele vai buscar no mercado, ok? Então nós precisamos estar muito espertos nesse sentido, mas sempre com coerência, sempre com coesão, né? A gente pergunta para as pessoas, às vezes eu sou muito sacana, e eu pergunto, você sabe o que é coerência? Você sabe o que é coesão? E as pessoas ficam meio perdidas ou totalmente perdidas. Né? Tudo tem que ser feito com coerência e coesão. Mas nós chegamos num momento que já ultrapassamos isso com 4, 6 anos de governos ruins, desculpem. Não estou defendendo o governo atual, não estou defendendo a esquerda, nada disso, longe disso. Mas nós temos que pensar sempre no próximo. Se eu não puder melhorar o filho de alguém, eu não preciso ser professor. Como eu falei sexta-feira numa escola, falei, não dá para comprar apartamento com o salário que nós ganhamos. É verdade. É verdade. Não dá para comprar apartamento com o que nós ganhamos. Mas em contrapartida, a gente pode melhorar a vida de outras pessoas. A gente pode formar grandes profissionais. Ok? Então nós temos que ficar muito esperto com toda essa atitude, tá? Nós temos que ter muita criatividade, mas aí não é só dentro da empresa, pessoal. Nós temos que ter muita criatividade na nossa vida para podermos tocar a vida, para tocar o barco. Não se esquecer que a criatividade ela vem diretamente ao marketing, tá? Mas nós temos que ser criativos. Olhem aí a vida, o pessoal mais antigo, a dificuldade que tinha em criar os filhos, como era difícil. Hoje é difícil, muito difícil. Mas imaginem no passado, ok? Ou hoje, como é difícil. Só para dar um exemplo. Criatividade. Eu vou deixar isso para vocês pensarem. Para a próxima semana nós estarmos presentes com vocês. Por favor, apertem lá, se estão gostando, se inscrevam no canal. Eu não penso nisso, nesse canal financeiramente. Nem imagino. E o que eu ganhar aqui vai para uma instituição de caridade. Entenderam, pessoal? Não estou preocupado em ganhar nada. Eu quero passar alguma coisa para vocês. E se vier algum dinheiro dessas inscrições, desse clique que vocês vão colocar aí, gostei, não gostei, seja lá o que for, comentem, vai para uma instituição de caridade. A gente tem que se doar para o próximo. Ah, mas o próximo não vale nada. Não sei se ele vale nada ou não. Se eu estiver na praia e conseguir pegar uma garrafa que está jogando na praia, eu já estou fazendo a minha parte. E jogar lá no lixo. Essa fica a mensagem para essa semana. Grande semana para vocês todos. Fiquem com Deus, com Buda, com todos eles, que é um só. Tá bom? Obrigado. Fiquem com Deus vocês. Obrigado.